Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar um assunto que eu comecei a meditar sobre ele, depois eu percebi que esse assunto é muito complexo, bastante. E eu até fiquei com muitas dúvidas. Eu só não mudei o assunto, porque Deus falou, não é isso. E eu já tinha alguns slides prontos, que é para ajudar você e eu a guardar alguma coisa na nossa memória, porque a nossa memória, às vezes, as coisas querem ir embora, né? Então, a gente vê o slide e a gente memoriza melhor. E para você entender um pouquinho a complexidade desse assunto, eu queria pedir à nossa psicóloga Rutinha, ela está por aqui, né? Vem aqui, eu preparei um banquinho para você, ó. Por favor. Sempre antes dos estudos, os pastores estão fazendo uma apresentação, os jovens vêm aqui, se vestem, fazem uma apresentação, e como eles viajaram, não teve tempo de preparar nada. Então, a irmã Rutinha, pode sentar, por favor. Cumprimento os irmãos. Paz do Senhor. Ela trabalha na nossa assistência, ela é graduada em psicologia, e eu queria que ela respondesse algumas perguntas e você refletisse, porque quando nós formos passar esse estudo ali, vão ficar alguns pensamentos incompletos, então você não estabelece conceitos, mas você vai amadurecendo os pensamentos e pedindo ao Espírito Santo que te ajude. Nós estamos em dias difíceis. Depressão é o mal do século, isso todo mundo está dizendo. Nós vamos apresentar o apóstolo Paulo como um guerreiro, como alguém que não tinha depressão, mas que lutou. E ele foi um guerreiro mesmo. Mas Deus levou ele numa direção para ele descobrir que quando ele estava fraco, então ele era forte. Deus foi ensinando o apóstolo Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel e adquiriu uma autoconfiança, uma autoestima tão alta, de repente ele disse, eu vou jogar tudo isso no lixo. Não, ele disse, eu vou deixar tudo isso na mão de Deus, porque... E aí Deus começou a mostrar coisas para ele, e ele então disse assim, olha, eu percebi que o poder de Deus, ele me ensinou que o poder dele se aperfeiçoa na minha vida, mas na minha fraqueza. Você considera esse mal do século uma fraqueza, Rutinha? Com certeza. Na verdade, ele não é uma fraqueza, exatamente. Ele seria fruto de uma fraqueza. A depressão torna-se fruto de uma fraqueza. Embora a gente tenha todo um estudo científico que permeia a questão genética, né, a predisposição genética, aquilo que a gente chama de predisposição genética, então é a ideia de que os filhos são propícios a ter se os pais tiverem, e aí isso é comprovado cientificamente, mas não necessariamente tem, entende? Então, a fraqueza pode ocasionar a depressão. E você tem atendido e tem tratado pessoas com depressão, só pessoas de maior idade? Não. A depressão, ela tem vários níveis, e assim como ela tem vários níveis, ela pode atingir até crianças. Existem crianças que elas já apresentam alguma predisposição genética, e aí o meio em que ela convive, de repente, ela desencadeia sintomas depressivos. Talvez não chegue a ser uma depressão exatamente diagnosticada, porque aí a gente vai tratar antes que isso se torne uma depressão diagnosticada. Mas a depressão, ela é uma doença física ou espiritual, mental? Olha, Elias, o que acontece com qualquer doença, na minha opinião, enquanto psicóloga, é que essa coisa de compartimentar é só uma questão de estudo. Na verdade, tudo é espiritual, tudo mexe com as emoções e atinge o físico, porque nós somos um só. Embora nós tenhamos uma alma, habitemos em um corpo e somos um espírito, mas nós somos um só. Então, qualquer doença, seja ela qual for,
atinge o nosso intelecto, atinge o nosso físico e atinge também o nosso espiritual. Então eu vou falar sobre um apóstolo Paulo, guerreiro, animado, alguém valente. Você acha que a valentia, ela ajuda a espiritualidade? Certamente. Ela pode ser algo que nos leva ou nos conduz a termos, a ultrapassarmos aquilo que a gente considera como nossas limitações. Mas você já atendeu algum valente no seu consultório angustiado? Sim, porque qualquer O ser que é humano... angústia? Então, qualquer ser humano, seja ele qual for, ele pode ser o mais valente ou pode ser o mais medroso que a gente pode considerar, ele pode, e ele necessariamente desencadeia uma angústia, porque todos nós aqui, qualquer um de nós aqui, já tivemos momentos em que nós estivemos em situações de angústia, em que nos apresentamos angustiados. Isso é natural do ser humano. Qualquer ser humano, em situações diversas, apresenta sintomas de angústia. Mas você está falando de uma angústia que é uma tristeza que soma com tristeza, que vira angústia, é isso? Não necessariamente isso que leva à depressão. A angústia que eu falo é uma angústia que até é escrito por alguns filósofos como Kierkegaard, que vai falar sobre essa angústia de uma forma bem pontual, porque ele vai colocar essa angústia como medo. Então, é o medo que o ser humano tem. Esse é um dos problemas que eu encontrei quando comecei a estudar sobre Paulo como um guerreiro. Ele podia ter medo, ele teve medo. Medo não é pecado. Certamente ele teve medo. Medo não é pecado ter medo. Certamente ele teve medo, porque se você é ser humano, em algum momento você tem medo, nem que seja na hora de nascer. Você já nasce, o choro, aquele choro é o medo do desconhecido, do que está fora, do externo. Então, qualquer ser humano, seja ele qual for, se ele é ser humano, ele tem medo. E até o medo é algo negativo? Não é. Até porque o medo, ele é aquilo que nos ajuda a não nos proporcionar autodestruição. Porque se a gente não tiver medo, por exemplo, a gente vai fazer coisas que a gente não poderia fazer porque nos destrói. Entende? Então, o medo, ele nos limita, ele nos trava em situações, talvez situações bobas, por exemplo. Eu tenho medo de andar no carro a 140 por hora, porque eu sei que pode acontecer um acidente. O medo, ele vai me limitando. Ele vai me dando freio. É isso. Eu coloquei nesses slides alguma coisa sobre traumas e sobre influência que a pessoa recebe na sua educação. Pode ser no lar, através dos pais. E essa influência, ou esses traumas, trazem o medo. Você concorda com isso? Sim, mas esse aí é um outro tipo de medo, né? O medo que eu estou falando aqui, que se assemelha à angústia, que está lá no livro de Kierkegaard, chamado O Conceito de Angústia. Esse medo é um medo do ser humano a questões adaptativas e a questões de impedir a autodestruição. Quando se trata de medos relativos a traumas ou a influências no sentido de por exemplo, eu vi que alguém se deu mal naquela situação. Trauma é algo físico ou é mental? Eu não gosto de fazer essa segregação nunca. Eu acho que trauma também traz... ela pode acontecer, claro, ela acontece no intelecto, porque ela tem a ver com aquilo que está armazenado lá na nossa memória. Eu só tenho um trauma porque eu tenho uma memória. Tem a ver com rotulação, por exemplo. Eu fico falando para o meu filho, você é burro, você não vai ser nada. Aí isso pode criar um trauma nele? Certamente. Não só criar o trauma, mas fazer com que ele se sinta um burro. Você está mexendo na identidade dele. E aí, quando você mexe na identidade, você está dizendo para ele que ele tem que ser aquilo. Aí, ele vai ter que incorporar aquele papel. De tudo eu tenho medo. Aí eu sou medroso. Meu filho, ele vai buscar um referencial em mim e ele vai ser medroso também? Certamente. Olha. Certamente. Isso são coisas da psicologia.
Anotei um versículo aqui que quando eu fui ler, eu fiquei com uma dúvida. Eu falei, a Rutinha, se ela não souber responder, porque nós não ensaiamos nada, viu? Paulo disse assim, olha, a gente fica perplexo. Perplexo quer dizer indeciso, mas desanimado nunca. Quer dizer, tem momentos da vida que eu fico indeciso, perplexo, mas desanimado não. A indecisão, quando eu estou indeciso, eu estou com medo? Certamente. E o desânimo também. Só que o que acontece, qual que é a diferença entre estar perplexo ou indeciso ou estar desanimado? O desânimo, ele tem tudo a ver com desesperança. É quando eu não vejo mais nenhuma possibilidade. O indeciso, não. Entende a diferença? Então, eu estou diante de uma situação difícil, mas eu encontro possibilidades, e aí eu estou indeciso. Eu estou diante de uma situação, vou usar um exemplo para ficar mais concreto. Eu estou diante de uma situação de... O meu filho está muito doente, está em coma. Então, eu estou diante de uma situação difícil. Mas eu estou indeciso diante das possibilidades que pode vir. Ele pode vir a morrer, ele pode continuar em coma, Deus pode fazer um milagre, existem várias possibilidades. Eu estou vendo essas possibilidades. O desânimo acontece quando eu não vejo mais possibilidade nenhuma. Eu fico desesperançoso. Eu estou entendendo, então, que você, como psicóloga, quando chega um paciente, se você vai trabalhar só como profissional, ele não é nem evangélico, você vai trabalhar as possibilidades, então, é isso? Exatamente. Vamos supor, ele está passando um problema terrível, morreu um parente, e ele ficou numa situação, ele chega lá desanimado, sem ter condições de guerrear mais. Ele já não é um guerreiro, desanimou. Aí o que você vai fazer? Vai tratar como? O quê? Geralmente as pessoas que nos procuram no site terapêutico, elas nos procuram porque não encontram mais possibilidades sozinhas. E aí a nossa ajuda psicológica é essa. A gente põe diante dela possibilidades para que ela possa enxergar. Eu costumo muito dizer isso na terapia. Eu falo assim, olha, eu não vou achar a solução, eu não vou dizer para você o que você tem que fazer, eu vou acender a luz e a gente junto vai encontrar um caminho para tudo isso. E a luz é essa, colocar as possibilidades para que esse desânimo possa se tornar talvez uma indecisão. Rutinha, eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se você vai responder, mas eu vou fazer, porque eu vou colocar esse slide aí. E depois que eu pensei sobre isso, eu mesmo fiquei com dúvida. Porque está escrito no livro de Apocalipse que os covardes, eles vão ter uma única recompensa. A recompensa que eles vão receber é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Pois bem, é o último livro da Bíblia. E está lá. Deus mandou escrever isso. O que você acha de um covarde? Como profissional, sem falar em Bíblia, em Deus, em fé, porque eu sei que quando chega um paciente lá no seu consultório, se ele tem fé, para você é uma maravilha para cuidar dele, não é? Fantástico. Se ele tem fé, meu caminho andado. Se ele eu sou ativa a fé. Se ele não tem fé, o que a maioria dos psicólogos que não são evangélicos fazem, eles vão só trabalhar as possibilidades. Eles vão pegar tudo que está na cabeça dele, tentar ajudar a pessoa a administrar o que ela não está conseguindo administrar. Isso? Estou certo ou estou errado? Exatamente. Estou certo? Exatamente. Agora, o que seria esse covarde? O que é um covarde, profissionalmente falando, esquecendo a Bíblia? Então, quando a gente fala de medo, e aí quando eu digo que o medo é uma coisa boa, ela é boa porque ela nos dá a possibilidade de que a gente avance, de que a gente... a angústia, de que vai falar disso? Eu tenho angústia e por causa dessa angústia eu fico numa situação incômoda e eu preciso encontrar possibilidades e aí eu me abro para as possibilidades e caminho. Essa angústia que você está falando, então, não é aquela tristeza que vem mais... Não, estou falando do medo. O medo. Então, eu tenho uma situação... Medo do quê, Rutinha? Então, eu tenho uma situação desconhecida, um futuro. Um medo de algo que não existe, então? É um medo do desconhecido. Isso é angústia. E essa situação angustiosa me faz procurar possibilidades para sair daquilo e avançar. Agora, existem situações que a gente considera patológicas, porque o medo vai se tornando fobia e vai nos
vai nos limitando, nos tornando pequeno. É como se a gente fosse virando um caracol. E a gente vai se fechando, se fechando, se fechando. Então, esse medo, quando se transforma em patologia, que são as fobias, existem inúmeras fobias que se desenvolvem no ser humano. Por exemplo, síndrome do pânico. Por exemplo, síndrome do pânico, fobia social. E crente pode ter síndrome do pânico? Certamente, porque é um ser humano. Bom, Rubens, crente pode ter síndrome do pânico? Pode? O irmão Rubens está na faculdade estudando psicologia e ele está passando por apuros lá, né, irmão Rubens? Ele também acha que pode. Pode, Rutinha? Certamente. Nós somos seres humanos. E tá, aí, e agora? E a dessas covardia? limitações. Como é que fica? Que aí Mas eu vou para aí frente. é o que acontece. Essa coisa de nos fecharmos e não avançarmos no enfrentamento, isso nos leva à covardia. Olha, eu vou deixar em aberto essa conversa, que é uma conversa muito interessante, e você pode ter a continuidade dela quando tiver um chá terapêutico aqui. Logo, logo vai ter um chá terapêutico. Sempre tem. Aí a irmã Rutinha está aqui. Ela faz exercícios, o irmão Denson, que é pastor, que também é psicólogo aí na assistência, ele também vem. Irmã Rutinha, muito obrigado, viu? Aí, é sobre essa covardia, vai ficar em aberto. Aí você pensou sobre esse covarde. E o interessante é que a palavra no original na Bíblia é deilos, porque a Bíblia foi escrita em grego no original. E aí a tradução é covarde e medroso. Covarde, medroso, sempre com o sentido de covardia ou timidez sem razão. Sabe quando, por exemplo, manda você dar um testemunho, e aí você não vai porque você começa a tremer e você tem medo. Aí alguém pergunta, você tem medo do quê? Tem medo de uma coisa que não existe. É sobre isso que a irmã Rutinha estava falando agora há pouco. Se você quiser resolver esse problema, conversa com a psicóloga, ela vai tirar isso da sua cabeça facilmente. Você vai começar a pregar rapidinho. Aí, veja lá. Medo de pertencer a Cristo. Nós estamos em dias hoje que existem pessoas que aceitam Jesus e têm medo de pertencer a Jesus. Se envergonha de admitir que é cristão. É agente secreto de Jesus. Por quê? Não tomam, toma posição, né? Ou eles têm medo de tomar posição clara em favor do que eles sabem que é correto. Eu queria dizer para você nessa noite que o apóstolo Paulo é um exemplo para nós. Ele falava do que ele vivia. E é a Bíblia que nos ensina o que Deus quer de nós. Paulo tinha medo de pertencer a Cristo depois que ele encontrou com Jesus? Não. Depois que ele encontrou com Jesus, segura Paulo, segura ele. Ele era um guerreiro antes, e aí ele se tornou um guerreiro mais ferrenho ainda quando ele passou a pertencer a Cristo. Mas existem cristãos hoje, irmãos, que são tão apagados, que não dá para cumprir aquele versículo que diz, de tal maneira brilhe a tua luz, para que os homens vejam e glorifiquem a Deus. Não dá para brilhar a luz. Porque no momento em que tem que falar qualquer coisa, por exemplo, a pessoa chega assim, eu estou me sentindo tão mal, eu não sei o que eu tenho. Aí o crente, o crente, você está ruim? O que você está sentindo? Que é isso, meu irmão? Se você está cheio do Espírito, e a pessoa chega perto de você, é a hora, é agora, eu sou um guerreiro de Deus, é agora que o Espírito Santo vai me dar, olha, eu tenho um que pode resolver o teu problema. Cadê o guerreiro? Mas, o que acontece? Algumas pessoas estão vivendo assim hoje. Se envergonham de admitir que são cristãos. Lá na firma, lá na escola, é agente secreto. E Paulo, ele tinha medo de tomar posição em favor daquilo que ele achava que era certo? Ele tinha medo? Não. Ele era um guerreiro.
Ele tomava posição. Ele dizia, isso é certo, ele tomava posição. E por causa disso, olha quanto ele sofreu. Leia lá na Bíblia. Quantas vezes ele foi açoitado? Porque ele tomava posição. O pastor Silas, um dia desses aqui, estava falando sobre gente que fica em cima do muro. Não toma posição. Guerreiro de Deus, toma posição. A vida ela é composta de desafios, e para o apóstolo Paulo, ele tinha desafios. Só que ele mostra o exemplo para nós. Ele, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele via um Cristo incansável. Incansável. Que desceu do céu e que de dia e de noite, ele dizia, sede meus imitadores, né? Esses desafios, o que eu estava comentando com vocês agora há pouco, muitas pessoas não enfrentam os desafios porque têm medo. E quem foi que colocou esse medo, ou essa timidez, para que você não enfrente esse desafio, quando você é desafiado? Existem crentes que nunca oraram impondo as mãos para Jesus curar alguém. Outro dia eu vi um pastor dando um testemunho, ele disse, eu estava lá no culto, e tinha um irmão lá sentado numa cadeira que ele era aleijadinho, e estava sentado lá na igreja, e um dia eu desci do púlpito, fui lá e orei por ele e pus a mão em cima dele. Aí eu falei, irmão, e Jesus curou? Ele falou, não curou não, não levantou não. Eu falei, mas que eu orei, que eu pus a mão. Ele não saiu andando, mas que Deus fez alguma coisa, Deus fez. Eu pensei assim, tu é doido. Mas é esses doidos que Deus usa. Vai indo, meu irmão, vai indo, que qualquer hora você vai pôr a mão e o milagre vai passar pela tua mão. O cego vai ser curado, o surdo vai ouvir. Mas se nunca põe a mão, olha, muitas vezes esse medo vem por causa de influências que as pessoas receberam, traumas, estigmas, é o que nós comentávamos agora. Mas Deus, o que ele faz? Ele encoraja e propõe os desígnios dele. É o que Deus faz, mas Deus não faz a sua parte. Por exemplo, Jeremias, Deus foi falar com ele, e Jeremias, Senhor, não, eu sou gago, não sei falar, eu não consigo falar. Na hora que Jeremias começou a querer dizer que não dava, que não tinha condição, Deus falou, espera Jeremias, para. Você nem tinha nascido ainda, você estava no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido, e já tinha te dado como profeta. Deus já tem um desígnio para a sua vida. Não fique apresentando desculpas para Deus. Eu e você, nós temos que ser um guerreiro. Josué, o que Deus fez com Josué? Deus nomeia Josué como sucessor do maior homem que existiu na época de Israel, que foi Moisés. Nós não vamos falar sobre ele, mas Moisés, se nós fôssemos falar sobre Moisés agora, quem viu Deus passar lá naquela fenda da rocha, subiu no monte lá, e a presença de Deus foi tão forte que quando ele desceu, ele tinha que pôr um véu no rosto, porque ninguém conseguia olhar para o rosto dele. E Josué vivia do lado dele. Deus disse, Josué, agora é a tua vez. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. E Josué, então, ficou ouvindo Deus. Aí Deus começa a falar para ele, anima-te, Josué. Aí Deus fala de novo, anima-te, Josué. Deus fala com eles outra vez, anima-te. Deus não quer ninguém fazendo a obra dele desanimado. Tem crente que chega no culto tão desanimado, irmão, porque você não sabe os problemas que eu estou passando, a luta que eu estou passando. Escuta, olha para a Bíblia, veja o caso daquela mulher que o filho dela tinha morrido. E aí ela veio correndo e alguém perguntou, está tudo bem? Ela disse, está tudo bem. Está tudo bem, porque eu já estou indo na direção do profeta e Deus já vai me dar vitória. Está passando luta? Glória a Deus, aleluia, a vitória já está chegando.
Josué, Deus diz, anima-te. Depois Deus diz assim para ele, olha, e fica olhando na Bíblia, fica lendo, de dia e de noite. Não se aparte dessa palavra, porque é a palavra que vai te ajudar. Mas não desanima, hein? Esteja animado. E Paulo, ele dizia assim, às vezes a gente está até perplexo, a gente está um pouquinho indeciso. Não sei se eu vou na igreja hoje, não sei se eu não vou. Mas eu vim, estou aqui. Está aqui, Deus está falando com você. Está indeciso, mas não desanimado, a ponto de ficar lá deitado, não vou em lugar nenhum hoje não, estou cansado, vou me afastar um pouco da igreja, eu estou indo muito na igreja, eu vivo só na igreja. O diabo está gostando dessa conversa, viu? O diabo está gostando dessa conversa. Vai expulsando ele, porque o bicho é sujo. E ele sabe a nossa inclinação, né? Para que não haja uma confusão, e aqui que eu peço para você que você não estabeleça conceitos, eu falo com você sobre a prudência. O que é a prudência? A prudência é uma virtude que prevê e evita o perigo. Então você prevê o perigo e evita. E a Rutinha estava falando agora há pouco sobre ter medo lá. Mas eu tenho medo de cachorro, outro tem medo de pular na piscina. Não é pecado. Porque a prudência, ela prevê, 140 por hora num carro, a prudência prevê, é um perigo. Então, mas quando a prudência, ela se corrompe, não sei de que jeito, também não sei explicar isso não, mas você vai estudar um pouco. Ela se transforma em covardia. E os covardes vão ser lançados no lago de fogo. Você é tão prudente que em tudo você está prevendo perigo, em tudo. Não vou orar não, porque se eu orar, aí Jesus não curar, os parentes não são crentes, aí não vou sentar ali não, porque se eu sentar ali o pastor pode, não vou, e tudo. Aí eu vou na loja comprar, não vou comprar essa televisão não, porque diz que o dono é espírita. Não vou comprar essa eletrola, porque ouvi dizer que o dono dessa fábrica não é crente. Não vou comprar esse fogão não, porque diz que o dono... Você não vai comprar nada, meu. Paulo diz assim, vai lá e come, sem perguntar que açougue que comprou, nada. Um dia eu vi o testemunho do Manuel de Melo. Ele disse que jogaram uma macumba lá na frente da casa dele, uns frangos, e aí ele deu testemunho que ele foi lá, catou aquilo tudo, chutou, jogou fora. Tem crente que quando vê uma macumba assim, meu Jesus querido, Deus, fala até em língua, vou chamar o pastor para vir aqui orar, para vir aqui tirar. Que guerreiro que é você? Que guerreiro que é você? Que guerreiro que sou eu? Aí a prudência, eu estou falando sobre ela por quê? Porque alguns são assim, não tenta, não luta, por simples medo, ou por indecisão, ou por fraqueza. Deixa de fazer alguma coisa, desiste e abandona pela metade, porque ele não confia em si próprio. A minha filha, quando ela era pequenininha, a Meire, tudo que ela ia fazer, ela achava que ela não ia conseguir. Não era assim, Dilza? Eu não sei porquê, nós nunca ensinamos ela a fazer isso. Mas ia andar de bicicleta, o Renato e o Eduardo andava de bicicleta, saía andando. A Meire achava que ela não ia conseguir. Aí nós começamos a trabalhar isso na mente dela, começamos a orar a Deus. Quem está dizendo para você que você não vai conseguir? Por que você não tenta? Você já ouviu aquele corinho que fala sobre tentar? Já? Tenta. Tenta outra vez. Tenta de novo. E não comece as coisas e abandona pela metade porque você está achando que não está confiando em você mesmo. Afinal, covardia é ter medo. Rutinha, estou certo ou estou errado? A covardia, a Rutinha está dizendo aqui que é um medo que paralisa. Você já pensou se você fosse o Sadraque,
e você fosse o Mesaque e você fosse o Abednego. Na hora que você chegava na frente daquele forno, está me faltando ar, ai, já estou com falta de ar. Quando a pessoa começa a puxar o ar e não tem ar, aí ela acha que está tendo problemas de coração, está tendo, sabe, aquele negócio. Às vezes é uma depressão. Toma alguns remedinhos e o ar vem. Vai lá no médico, o médico mede o pulmão, mede tudo, ele fala, não tem nada, tirei chapa aqui, não tem nada. E por que está faltando ar? Depressão. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, pode jogar nessa fornalha e joga já, eu quero ser jogado agora. Eu quero ser jogado agora. Mas o que é tu? Tu é masoquista? O que? Não, é que eu quero ver milagres pela fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o terceiro homem vai entrar na fornalha conosco. Se ele entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, por que que com você ele não vai entrar? Covarde. Se ele entrou com eles, ele entra com você e entra comigo também. E o mais interessante é que os pregadores estão pregando uma coisa que eu acho que é verdade. Que Deus não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Ele deixa a gente entrar primeiro. Ele não nos livra da cova, mas Ele nos livra na cova. Ele entra conosco lá, e aí você vai ter que chegar pertinho do leão. O leão vai dar um cheiro assim em você, e não vai sentir cheiro de carne, e não vai acontecer nada. Porque o Deus de Daniel é o teu Deus. Olha lá. O que está acontecendo lá? A mesma palavra em grego que eu mostrei para vocês, estão lembrados? A mesma palavra aparece aqui quando Jesus Cristo diz assim, olha, por que temeis? É a mesma palavra, irmão, em grego, que quer dizer, escuta, que timidez é essa? Que está dando lugar à covardia, você vai ficar paralisado. O que aconteceu com eles? Eles, quando Jesus vinha andando sobre o mar, eles começaram a gritar. Gritar. Quando a pessoa está gritando assim, dando grito, ela está totalmente descontrolada. Descontrolada, perdeu o equilíbrio. Mas aqui não é quando Jesus estava andando sobre o mar. Aqui é o momento em que Jesus vai lá no barco, e olha o que Jesus faz. Meu irmão, minha irmã, ele pega uma almofada e ele deita. E Jesus começa a dormir. Eu não vou roncar não, porque é o que Jesus não roncava. Ele ficou lá deitado. E aí caiu no som. E aí veio a tempestade. O mar bravio. E os discípulos lutaram e olhavam lá e o mestre dormindo tranquilamente. Sabe o que Jesus está te ensinando? Descansa. É o que está escrito no Salmo. É o que está escrito na palavra. Aquietai-vos. E você já vai saber que eu sou Deus. Olha como Deus está falando com você. Deus está querendo algo mais de mim e de você. Esse Cristo, a mesma palavra aparece lá em Marcos, quando ele diz, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Foram lá, Jesus, acorda, pelo amor de Deus, Jesus, o senhor não está vendo que nós já vamos morrer? Irmão, vai morrer junto com Jesus, Jesus não morre, se ele morrer ele vai ressuscitar, e se for preciso ele ressuscita você também, deixa morrer, porque depois ele ressuscita, mas fica tranquilo nesse barco aí. Acorda, Jesus acordou. O que Jesus fez? Vento. Mar. Estão dizendo aí que uma tal de Iemanjá é dona do mar. Mas não é não, viu? Quem é dono do mar é Jesus.
vento, mar, acalma, aquieta-te. E de repente houve uma bonança. Aí vem a pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, você não precisaria de mais nada para você ser crente, viu? É só você saber que o vento e o mar obedecem Jesus. Não precisa saber mais nada. Se o vento obedece ele, se o mar obedece ele, ele tem um pouquinho de poder, não tem? Tem ou não? Por que temeis? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Agora há pouco a psicóloga estava dizendo que a fé, para ela é mais fácil tratar de uma pessoa quando tem a fé. Ainda não tendes fé? Se você tem fé, a fé te leva por um caminho onde você vai chegar diante do Deus que é amor. E a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Você chega diante do Deus Todo-Poderoso e você não tem medo, você tem temor, que é diferente, né? Aí saiu do arraial um filisteu, um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate. Ele tinha uma altura de 6 côvados, eu preciso acelerar aqui. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze e etc e tal. Você conhece essa história, aquele gigante. Esse homem, ele tinha 2,94 m, 3 metros de altura. Ele tinha 3 metros de altura. Isso aqui está lá no museu de Paris. Era uma... Depois você pode olhar isso daí na internet se você quiser. Então está aqui a luta de Davi com ele. A ponta de ferro pesava 6 quilos, a ponta de ferro da lança dele. Essa roupa que ele usava, que era uma cota de malha, ou seria algo que você atira a flecha não penetra, né? Pesava 57 quilos, alguém disse que pesava mais. Na verdade, alguns pesquisadores dizem que ele carregava mais de 100 quilos só de arma. E como ele tinha 3 metros de altura, calculando o peso do físico dele, talvez ele pesasse entre 180 e 250 quilos. Porque tem gente que não é gigante nem nada e pesa 120, né? 110. Tem muitos que pesam, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Tem muitos que pesam. Então, o que vai acontecer quando surge esse gigante aí? Se você está diante de um gigante desse, o que acontece? Ele é um guerreiro. Guerreiro é aquele que tem entrado em guerra e se porta com valentia. Paulo é um guerreiro. Quando ele se encontrou com Jesus, ele entrou em guerra e o comportamento dele era o comportamento de um valentia. Ele guerreava. Olha a vida de Paulo, se ele era um guerreiro ou não. Estão falando aí sobre um tal de guerreiro São Jorge? Quem sabe na próxima terça-feira posso se falar sobre isso, né? Se você for pesquisar, o Jorge, ele foi até um cristão e até lutou pelo cristianismo. Mas depois que ele foi enforcado pelo rei lá, aí algumas pessoas beatificaram, santificaram, que é o que fazem com algumas pessoas. Inclusive, eles beatificam até pessoas do Brasil, aí, do interior. Tem algumas santas aí que estão fazendo milagres, né? E depois que disseram que ele era um santo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um outro espírito assumiu o nome dele. E esse espírito não é um espírito de Deus, não é o Espírito Santo. E aí você começa a assistir essa novela aí, e a novela diz, olhando para o céu eu posso ver São Jorge na lua. Diz que ele está lá na lua, matando um guerreiro. E aí muita gente já está dizendo, eu estou pedindo para ele, eu estou buscando ele, porque eu estou matando um dragão por dia. Guerreiro, estão lutando também. Esse espírito que tomou posse desse nome, São Jorge, olha o que ele já fez no Rio de Janeiro, que ele é o padroeiro de lá, e é o padroeiro de algumas nações, viu? Tem um engano tão terrível, que quer afastar as pessoas de Deus, de Jesus, e do real poder, para se vencer, para ter vitória numa batalha. Esse homem era um guerreiro, mas eu estou falando sobre o guerreiro Paulo.
Veja o que aparece aí, ó. De repente, um jovem disse assim, ó, Saul precisava de alguém, e um menino disse assim, ó, eu conheço um moço, tem um moço lá, o filho de Jessé, o belemita, ele é valente também, ele é um guerreiro também, ele é guerreiro também. Ele é prudente em palavras, é gentil de presença, e o principal, o Senhor está com ele. Aí começa a vida de Davi, chegando perto do rei, e olha o que Davi está dizendo. Davi está dizendo assim, ainda que um exército me cercasse, digamos que vocês fossem um exército, aí o Davi sai aqui, vai no meio de vocês com uma espada, todos vocês vão para cima dele. Sabe o que ele vai dizer? Ó, pode vir o exército inteiro, pode me cercar, eu não temerei, não tenho medo. Por que será que Davi não tinha medo? Porque ele acreditava nisso, ó, o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. Saia daqui dizendo isso essa noite. Se você puder, passe o dia inteiro dizendo isso. O Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a força da minha vida. Sabe como se expulsa o medo e a covardia? Dizendo, o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a força da minha vida. Porque, ó, eu entrei no meio de uma tropa, mas com meu Deus eu venço. Com Deus eu salto muralhas. É como se ele dissesse assim, eu sou imortal. Ele chegou a dizer, ó, homens de guerra que derramam sangue, vivem metade do tempo da sua vida, eles morrem logo. Mas ele dizia, mas eu não, eu confiarei no Senhor. Eu não morro, porque eu só guerreio quando eu vou para uma guerra que Deus me manda. E quando eles iam para a guerra, você pode ver que o povo orava, eles buscavam a Deus. E se orasse virado para o lado do templo, ainda Salomão tinha dito, se eles orarem virado para cá, Senhor, responde mesmo, dá vitória para eles na batalha. Davi é um exemplo para nós, porque ele lutava as guerras do Senhor, as guerras de Deus. Ele lutava as guerras de Deus. Para você ter uma ideia da potência desse homem, olha os valentes dele, ó. Esse valente aqui, que se chamava Adino, o esnita, Josebe, ele uma vez se opôs a 800 homens, e matou eles de uma vez, vou até falar baixo, 800, quantas pessoas tem aqui? Mais ou menos, tem uns 800 aqui, pastor? Uns 800? Não, né? Uns 500? Uns 400? Tem a metade, tem uns 400 aqui. Se vocês quiserem ir, para esse valente de Davi, vocês não dão nem puxeira, porque ele inventou 800 e venceu a todos de uma vez. Os valentes de Davi faziam coisas que eu não vou comentar agora, porque nós não temos tempo. Aí você vê, se os valentes que andavam com ele eram assim, você imagina Davi. Olha o que ele disse para o gigante. Gigante de 3 metros. Ele disse assim, todo mundo vai saber que Deus não salva por lança, Deus não salva com espada. Porque a guerra é de quem? De quem que é a guerra? A guerra é de quem? Se você está guerreando a guerra do Senhor, tua vitória é certa. Se você está lutando a sua guerra carnal, como diz Tiago, você vai perder. Você vai se decepcionar com você mesmo. Paulo dizia assim, posso todas as coisas. Sabe o que Saul disse para Davi? Saul disse assim para Davi, você não pode lutar com esse gigante, Davi, porque você é jovem, e esse gigante, desde jovem, ele luta e ele é treinado, você não pode. Paulo dizia, eu posso. E Saul estava dizendo para Davi, você não pode. Quando Saul disse para Davi, você não pode, eu quero dizer para você que isso aqui é um gigante, que Davi teve que vencer antes de vencer aquele outro. Antes de vencer Golias, Davi teve que vencer o gigante, você não pode. Por que ele venceu esse gigante? Quando Saul chegou para ele e disse, você não pode, ele já tinha experiência com Deus. Ele tinha matado um urso e tinha matado um leão. Quando alguém chegar para você e disser, você não pode, você vai ser vencido. Você, não posso mesmo. Ou você já matou um urso e já matou um leão.
Se você já matou um urso e já matou um leão, sabe o que é um urso? Sabe o que é um leão? Sabe que nós vivemos nesse mundo hoje? E nós temos que enfrentar o mundo. Sabe que vivemos aqui nessa terra e nós temos que enfrentar a carne. Nós lutamos contra o mundo, contra a carne. E nós lutamos contra o diabo. Olha os gigantes aí. O desânimo é um gigante. Deus vai dizer assim, eu ponho as minhas palavras na tua boca, Jeremias. Eu te coloco nesse dia, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, para edificares, para plantares. Você vai ouvir o que Deus está dizendo ou vai ouvir o que Saul está dizendo que você não pode? Se Deus está dizendo, Jeremias, antes de você nascer eu já te conhecia. E já tinha te chamado para ser um profeta. E Deus está dizendo, eu ponho as minhas palavras na tua boca, e você vai destruir, você vai arrancar, você vai edificar, você vai plantar. Deus está dizendo o que você vai fazer. Não aceite o que Satanás está dizendo o contrário, porque senão você não será um guerreiro de Deus, como Paulo foi um guerreiro. Olha aí, mas em todas estas coisas somos, isso é ser um guerreiro. Ele citou um monte de coisas, nós temos tanto problemas. Agora vamos ao final da história. Em tudo isso aí nós somos mais do que? Não é só vencedor, é mais do que vencedor. Olha o que Saul estava dizendo, você não pode, o gigante está preparado, ele é treinado, ele é experiente, ele está acostumado, a força dele é maior, ele é maior do que você. Todos os argumentos são contrários a você. Você não pode. E aí então Saul pega e põe uma armadura dele em Davi, e ele veste aquela armadura, e ele não se deixou enganar não. Ele não tinha dito que não é por espada e não é por lança que ele vence? Não é isso? Ele não se deixou enganar. Ele deixou de lado essa armadura e buscou a armadura invisível, espiritual. Está com essa armadura aí? Tá? Porque você está numa guerra, você está numa batalha. Você está batalhando. E nem pensar que você não está batalhando, porque Deus te chamou para guerrear. Deus te chamou para guerrear. Você é como Paulo, você é um guerreiro de Deus. Tirou aquela armadura, e Paulo também, ele fala sobre a armadura espiritual invisível. Ele diz, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos da armadura de Deus, porque não temos que lutar contra a carne. Não é contra a carne e o sangue que você tem que lutar. Repita comigo, não é contra a carne e o sangue. Se você está lutando com as pessoas, com os irmãos, com os conhecidos, se você está num embate mental, carnal, vai parando com isso, não é contra a carne. Paulo está dizendo que nós temos que lutar, e nós temos que resistir, porque o dia mal vem. E se não é contra a carne, se não é contra o sangue, nós temos que resistir, nós vamos lutar contra o quê? Aí ele explica. Ele está explicando, entenda isso, meu irmão, ele está explicando na santa e bendita palavra o que ele vivia, porque ele era um guerreiro de Deus. Sabe o que acontecia com o apóstolo Paulo? Sabe o que acontecia com ele? Ele sabia o que ele estava fazendo. Você sabe o que você está fazendo? Você sabe que a sua luta é espiritual? Quantas vezes você está conversando com um espírito maligno e você está lá, dando risada, conversando, e nem percebe que é um demônio que está falando com você, e está querendo pôr coisa na sua cabeça. E às vezes não é uma conversa não, às vezes você está assistindo um filme, nossa psicóloga está tratando de uma criança, ela e o psicólogo, que assistiu lá um filme e deu um treco lá na mente do menino, e o menino
menino ficou com medo, não sei do quê. E agora? Isso aconteceu comigo também, viu, irmãos? Eu não sei por quê. O meu filho mais velho, uma bênção de Deus. Hoje ele está na igreja, serve ao Senhor, casado. De repente deu um medo no moleque e ele ficava assim, ó, ele pegava ele no colo, ele puxava a perna. Ele estava vendo alguma coisa, eu não sei o que era. Aí, o que nós fizemos? Batalha, irmão. Batalha espiritual. Oração. Vamos orar. Deus vai mandar isso embora. Deus vai tirar isso. Às vezes, Deus fala conosco de maneiras diferentes. Resistir. Lutar contra o quê? Ciladas do diabo. O salmista ele diz assim, ó, no meu caminho esconderam um laço. Ainda bem que Deus me revelou que o laço estava lá. Senão eu teria caído. Pode procurar o salmo. Tem crente que anda assim, ó. Na hora que ele vai beber água, tomar água, ele deita lá e fica chupando água, bebendo água. Não é que nem os 300 de Gideão, que ficava lá na beira do poço, pegando água e olhando para lá. Aí Deus disse assim, Gideão, chama só esses daí, só esses. Esses que estão sempre ligadinhos, atentos. É com eles que você vai vencer. E o resto, manda tudo embora, porque são tudo covarde. Deus conhece os covardes, irmãos. Deus manda embora. E se esses covardes lutarem e de repente Deus der a vitória, eles vão querer a glória para eles. Cilada do diabo. Ah, para mim o diabo não arma cilada, não. Não arma, ele arma para todos. Ah, mas é o pastor. Aí é que ele prefere mais ainda. Porque se ele puder derrubar um líder, é o que ele vai tentar fazer. Ele arma ciladas para todos. Principados. Ah, irmão, graças a Deus eu já sei o que é principados. Eu tenho certeza que uma grande porcentagem aqui não sabe o que é principados. Quem sabe o pastor vai explicar na próxima terça-feira. Principados, potestades. Ah, eu já sei o que é potestades. Eu fiz o 1º grau, 2º grau, 3º grau. Estou na escola dominical estudando. Já sabe o que é, então fique esperto. Porque não é brincadeira, não. Paulo sabia disso. Ele sabia contra o que ele estava lutando. Príncipe das trevas desse século. Aqui, irmãos, tem um negócio misterioso aí. Aqui você tem que abrir a sua visão, você vai começar a enxergar. Coreia do Norte, Coreia do Sul, Israel, Estados Unidos. Começa a enxergar tudo o que está acontecendo. Cada nação tem um príncipe. Como é o nome do que luta por Israel? Como é o nome dele? O poderoso. Como é o nome? Fala, irmão. Não sabe? Grita aí, irmão. Como? Miguel. Tem crente que nem imagina o que significa a nação de Israel. É a figueira para a qual nós temos que olhar. Hostes espirituais da maldade. Irmão, mas aonde ficam essas hostes espirituais da maldade? Ai, graças a Deus dentro da igreja não, hein? Não? Tem muitos crentes entrando na igreja, irmãos, de braços dados com as hostes espirituais da maldade. Eles chegam aqui dentro da igreja e só a misericórdia do Pai. Eu estou falando aqui assim hipoteticamente, né? Mas não quero dizer que exista isso aqui, é lógico. Mas tem muitas igrejas por aí, que a pessoa chega dentro da igreja, é um instrumentinho de Satanás, para trabalhar contra a obra de Deus. Você luta para ganhar uma vida, ganhar uma alma. E pessoas que estão dentro da igreja feridas, machucadas. Porque tem gente que acha que pode falar tudo que
tudo que quer. Ó, irmão, é o seguinte, viu? Ó, só cala a boca aí, viu, irmão? Pensa que pode chegar e mandar a pessoa calar a boca. A pessoa está chegando na humildade e tal. O senhor não. É o senhor que vai. Despreza a pessoa assim. Trata as pessoas. Está faltando uma coisa muito importante aqui, é o amor. Não trata de qualquer maneira, né? As hostes espirituais da maldade estão aonde? Você vai descobrir. Olha, o irmão está lembrando vocês sobre Judas, que fazia um trabalhinho excepcional, né? Império das trevas. Aí Paulo diz assim, aí, você tem que pegar a espada, o capacete. Talvez ele estivesse lá na prisão, olhando o soldado, ele começou a pensar, nós precisamos de armas espirituais. Que nem Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco, é isso? Foi assim que Davi venceu? Foi? Aí ele começa a explicar, você tem que tomar a armadura de Deus. Verdade. Tem gente que adora o Espírito Santo. Espírito Santo, dons espirituais. Como eu gosto do Espírito e dons e profecia. Irmão, passa uma revelação aí, dá revelação. Espírito Santo, adoro o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que o mesmo Espírito Santo é o Espírito da verdade. E se você tem pacto com a mentira, como é que você pode andar com o Espírito Santo? Andarão dois juntos se não estão de acordo? A mentira começa quando eu não vivo um Cristo, um evangelho de um Cristo que eu disse que aceitei. E eu estou dizendo que eu sou um seguidor de Cristo? Então eu não estou seguindo Jesus, o que ele ensinou. Começa aí a mentira. O evangelho, a justiça, paz. O evangelho é evangelho de paz. Por isso que nós estamos sempre em paz. Paz com todos os irmãos. Sempre temos paz. Muita paz. Fé. Olha as armas. Salvação. Tem gente que diz salvação. Aí eu chego e pergunto, irmão, o que é salvação? Eu sei que eu sou salvo, mas eu não sei o que é salvação, não. Salvação é arrependimento, em primeiro lugar. Salvação é fé. Salvação é conversão. Quem não se converteu não é salvo. Converter, você estava indo para lá, agora está indo para o outro lado. Salvação é regeneração. Isso é, nasceu de novo, é uma nova criatura. E as coisas velhas, aquelas coisas velhas, sabe? Passou, ficou tudo para trás, agora é nova criatura. Salvação é justificação, é adoção. Salvação é oração. Salvação é santificação, sem a qual ninguém verá Deus. São pilares que sustentam a salvação. E Paulo disse, essa é uma arma nessa batalha. Você é um guerreiro, você tem que ter essa arma. Outra arma, palavra de Deus. Oração e súplica. Tem diferença de oração e súplica. No Espírito também tem diferença. Vigiando, vigia. Perseverança, o medo, ele não nos deixa perseverar. E quem não persevera, não vai para o céu. É simples, né? Olha aí as armas. Olha o soldado. Você vai ver isso melhor. O pastor vai falar sobre isso. Paulo fala também sobre o amor. Porque o amor não suspeita mal. Não suspeita mal significa que o amor não me deixa, não permite que eu fique olhando assim. Hein? Aí eu olho lá. Não sei não, hein? Eu acho que tem alguma coisa errada aí.
Ele fica conjecturando, ele fica julgando com uma determinada base que não existe. Esse amor não nos permite, eu vou usar uma ilustração. Está vendo essa cadeira aqui? Essa cadeira você não pode sentar, e nem eu. Deus não nos ordena e não permite que nós nos assentemos nessa cadeira. Porque essa cadeira, ela é do juiz. E você não é juiz, e nem eu. Não julgueis. Está vendo esse martelinho aí? Você não pode pegar, não. Esse martelinho aí é só o juiz, que vai lá e pum, dá a martelada e dá a sentença. Você e eu? Não. Dispensação da graça. Aí nós teremos que falar sobre os vários julgamentos que estão na Bíblia, para a gente entender melhor, né? Mas eu estou usando essa ilustração para que você pense no seguinte: por quê? Porque Paulo está falando sobre o amor e ele não deixou de ser um guerreiro. Ai, amor, 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 então eu parei de guerrear? Não, eu continuo sendo um guerreiro. Porque quando ele tem o amor, ele não julga. Quem fica observando e julgando, olha o que vai acontecendo com ele. Dá uma olhadinha aqui. É como se fossem degraus de descida para a derrota. Esse guerreiro vai ser derrotado. Primeiro, ele fica olhando, observando, as coisas começam a ficar complexas, confusas. Ele pensa que entende, mas não entende. Aí ele fica analisando, e Deus não deixa ninguém entrar dentro de ninguém, ninguém conhece ninguém. A Bíblia diz, por seus frutos o conhecereis. Até aí, tudo bem, eu estou no versículo bíblico, mas mesmo assim, eu não tenho direito, tem que ter cuidado. As coisas ficam complexas, e depois eu posso estar com a minha disposição interior subjugado a uma inveja. Porque eu fico olhando para a pessoa, e essa pessoa, ela tem alguma coisa a mais que eu não tenho. Em vez de eu ficar alegre, eu começo a ficar triste, um sentimento de tristeza, isso aí é inveja. Posso estar subordinado a uma inveja, e eu começo então a olhar e começo a julgar. Aí vem, lá na sequência já vem o descontentamento. Eu começo a olhar, começo a julgar, fico complexo, não sei se é inveja, não sei se não é, se é ciúme, se não é ciúme, mas eu sei que eu já não estou contente mais do jeito que eu estava. Eu estou ficando meio descontente com a situação. Esse irmão, essa irmã, eu já estou ficando descontente. Olha o guerreiro. Aí eu começo a desistir. Sabe quando você desiste de algumas coisas? Que Deus não mandou você desistir? Se Paulo tivesse desistido, você imagina. Mas ele era um guerreiro de Deus. Ele lutou, fez tudo o que ele tinha que fazer. Você vai ver que no fim ele vai dizer, acabei, guardei a fé. Aí vem aquela situação da injustiça. Eu acho que as coisas aqui não estão muito justas. Isso não é justo, isso é injusto. Olha quem fica observando e julgando, olha o que vai acontecendo. Aí a paz começa a ir embora, ele já não tem paz mais. Começa a fazer as coisas assim, sabe? Mal feito. Que significa relaxamento. E aí a Bíblia já começa a falar, maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Em vez de vir bênção, vem maldição. Esse já foi vencido pelo gigante do desânimo. Olha o guerreiro que saiu para lutar e que já foi vencido. Sabe o que foi embora? A esperança, o entusiasmo, a fé. Aquele entusiasmo que você tinha, aquela fé, aquela esperança, está batendo em retirada. Está indo embora. Foi derrotado. Caiu. Tudo começou no momento em que ele quis assentar numa cadeira que Deus não lhe deu direito. Você já pensou se eu ficasse lá olhando? Saulo? Esse homem mandou apedrejar o Estevão, santo servo de Deus. Saulo, coitado, não tem mais salvação para ele, já está no inferno. Você já pensou se eu ficasse assim, julgando, olhando para Saulo? E Deus olhava para ele e já via um Paulo. Você lembra da mulher pecadora? Jesus Cristo disse, quem dentre vós não tem pecado, atira a primeira pedra.
Me dá mais 5 minutinhos. Bom combate. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Recebeu profecia. Deus profetizou e falou: eis que eu tenho uma grande obra na sua vida, vou usar a tua vida, você será um vaso de bênção. Quando você veio e aceitou Jesus, o pastor falou umas coisas para você, disse: agora você está no caminho de Deus, Deus vai te abençoar. Profetizou, porque as pessoas profetizam na nossa vida. Tem que vir a palavra para as coisas acontecerem. Só que depois da profecia, você tem que batalhar, você tem que lutar, ó. Você tem que entrar na batalha. Você não vai ficar esperando, vou ficar aqui esperando. Não, não é assim. Sofre as aflições, porque você é um bom soldado. E aí Paulo está dizendo assim, ó: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós não temos tempo para falar sobre isso, mas eu estou só colocando para você, tá? Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quem aqui recebeu o espírito do medo e da covardia? Ninguém levanta a mão, né? E se você tivesse que guerrear com Gideão, e você fosse passar pela prova da água sem saber? Só Deus sabe se você ia deitar lá para chupar água, ou se você ia ficar agachadinho, lambendo água. Só Deus sabe, porque Deus conhece as nossas inclinações. Irmãos, tem gente que tem um narizinho em pé mesmo, não adianta, o oleiro vai ter que trabalhar na vida dele. Olha assim para as outras pessoas como se elas fossem menor. E ninguém é menor. Considera os outros superiores a você. Todos nós somos iguais. Está vendo ali, ó? Ali está a cruz de Jesus, está vendo? Jesus está ali naquela cruz. Olha o pé da cruz lá. Está vendo o pé da cruz ali? Nós estamos todos ali, ó, naquele nível do pé da cruz. Todos nós. Aí a palavra nos diz: meu poder se aperfeiçoa. Olha o que Deus fez com Paulo. Eu sinto prazer no sofrimento, nas aflições, nas fraquezas, porque eu descobri algo misterioso, que quando eu faço minha parte. Eu guerreio, luto, e vou firme, vou fundo, no nome de Deus, no nome de Jesus. Mas quando chega numa situação, eu sou fraco, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho poder. Aí é a chance do poder de Deus operar através de mim. Vamos falar juntos? Vamos lá. Os quais eu quero que você fale um pouquinho mais alto, porque isso é um exercício do céu. Pela fé venceram? Fala alto. Não, eu falo pela fé venceram, vocês falam reinos, tá? Ensaiou? Pela fé venceram? Pela fé praticaram? Pela fé alcançaram? Pela fé fecharam? Pela fé apagaram? Pela fé escaparam? Pela fé da fraqueza? Pela fé na batalha? Pela fé na batalha? Diga assim: eu estou me esforçando. Aí Jesus diz assim: que mentira, meu servo, minha serva. Você não está se esforçando nada, eu estou vendo, você tá na rede, tomando suco. Estou brincando, hein? Estou brincando. Vamos encerrar aqui juntos? Vamos lá. Voz alta. Deixa o Espírito Santo falar com você. Digamos que fosse você que viveu nesses dias. Vamos lá, pode ler.
se Deus me levasse, ou levasse você até uma cadeira bonita e brilhante, e nos fizesse assentar, e dissesse assim: meu servo, eu vou passar para você esse filme agora, e você vai ver. Você vai ver essas mulheres, você vai ver esses homens que foram torturados, você vai começar a ver esses que foram apedrejados. Você vai ver. Você não consegue ver isso, meu irmão? Você tem que enxergar isso, porque você tem que se levantar, meu irmão, minha irmã, como um guerreiro, como foi o apóstolo Paulo, animado do começo até o fim. No final da vida, ele está dizendo: acabei a minha carreira. Ó, tem uma carreira que está proposta para nós, está escrito na Bíblia. Combati o bom combate e guardei a fé. Pelo nossa comida, pelo lar, tudo a Deus. Obrigado pelo dia, Por mais um ano de vida. Pelo papai, Fechar o pelo link. papai, pelo vovó, pelo vovô. Amém. 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 Agora o papai vai orar por você.